Graça e paz, meu irmão. Que bom ter você aqui comigo em mais um vídeo do nosso projeto de discipulado para homens cristãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para todos nós: hombridade. Talvez essa palavra possa parecer um pouco estranha para você, porém ela resume algo muito importante sobre a vida de todo homem. Em um mundo onde a identidade masculina tem sido muitas das vezes distorcida, atacada ou até mesmo enfraquecida, precisamos voltar à palavra de Deus para a gente poder entender o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Nosso ponto de partida está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E também lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, onde Davi, no fim da sua vida, aconselha seu filho Salomão: eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Portanto, seja forte e mostre-se homem. Esses dois textos são o chamado de Deus para mim e para você sermos homens de verdade. Mas afinal, o que define a hombridade segundo as Escrituras? Para a gente dar seguimento no nosso discipulado, eu separei esse assunto em 3 tópicos super importantes. Então aproveita esse momento, pega papel e caneta para você poder anotar tudo e relembrar depois. Vamos caminhar juntos por alguns pontos muito importantes e o primeiro deles é a qualidade do caráter de um homem. Ser homem de verdade não tem a ver apenas com força física ou status social. De acordo com a palavra de Deus, a hombridade está profundamente ligada ao caráter. Um homem segundo o coração de Deus, ele é vigilante, está atento, às tentações, às necessidades da sua casa e aos perigos espirituais. Ele é firme na fé, ele é convicto de quem é Deus, mesmo quando a cultura ao redor tenta relativizar a verdade. Hoje a gente vê muitos homens que variam naquilo que acreditam, começam a caminhada com Cristo muito bem, mas ao longo da jornada são vacilantes, se deixam levar por aquilo que o mundo ensina através de ideologias destruidoras. A firmeza na fé é uma das características da hombridade. Ser corajoso, disposto a tomar decisões difíceis e a proteger a sua família. Hoje nós vemos homens que terceirizam suas decisões, deixando coisas importantes para serem decididas por outras pessoas. E por vezes eles veem a sua casa e a sua família sendo feridas por falta de coragem para tomar as decisões difíceis. É ser forte não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. A força do homem precisa estar presente em várias circunstâncias e não somente no físico. Essas são qualidades que não nascem automaticamente, mas que são formadas com o tempo, através da busca por Deus, da prática da palavra e da vida em comunidade. O segundo pilar do nosso estudo de hoje fala sobre 5 virtudes importantes que devem estar presentes na vida de um homem, que são eles: dignidade, respeito, responsabilidade, coragem e integridade. Um homem digno vive de maneira honrosa, independentemente de quem esteja olhando. Ele se valoriza e valoriza os outros também. Um homem digno vive de forma correta, mesmo quando não tem pessoas ao redor para olhar e para poder aplaudir. Hoje nós vemos uma geração que faz o que é correto apenas com a finalidade de ganhar likes e seguidores, mas nos bastidores vivem uma vida com comportamentos apodrecidos. Um grande exemplo de dignidade é José no Egito. Manteve a sua dignidade ao rejeitar o assédio da esposa de Potifar, mesmo correndo o risco de perder tudo. José não negociou os seus princípios porque sabia que a sua dignidade vinha de Deus. O respeito. Homens piedosos respeitam a Deus, a sua esposa, aos filhos e as demais pessoas. O respeito constrói relacionamentos saudáveis e duradouros. Um grande exemplo é Jó. Mesmo depois de perder tudo, Jó não perdeu o respeito e a reverência por Deus. Ele questionou? Sim, mas nunca blasfemou contra o Senhor. Sua postura inspirou até mesmo os seus amigos
e familiares. A responsabilidade, um homem maduro assume a responsabilidade por sua vida, pela sua família e pela sua fé. Ele não culpa as outras pessoas, mas ele encara os seus deveres com seriedade. Hoje nós vemos muitos homens que foram formados sem a noção de responsabilidade. Talvez porque foram super protegidos na infância, acabam carregando uma cultura de irresponsabilidade e não se comprometem com as missões que lhes são dadas. Constituem família, mas na primeira adversidade querem desistir. Um exemplo de responsabilidade é José, mais uma vez. Como governador do Egito, ele foi responsável pela administração de recursos, garantindo o sustento de muitas nações, inclusive da sua própria família. Ele não fugiu do peso da responsabilidade, mas abraçou com fé e com sabedoria. A coragem não é a ausência de medo, mas é agir corretamente apesar do medo. Ser corajoso não é ser arrogante. A imagem que muitos têm de coragem é daquele homem que enfrenta tudo no peito, na marra, na arrogância, e o homem corajoso, segundo a Bíblia, é aquele que enfrenta as adversidades com responsabilidade e age de forma correta. Exemplo maior de tudo isso é o próprio Cristo. Ele enfrentou a cruz mesmo sabendo do sofrimento que lhe aguardava. Em Lucas 22:42, Jesus ora ao Pai da seguinte forma: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é coragem verdadeira, é se submeter à vontade de Deus, mesmo quando a gente sabe que vai doer. E a integridade, ser íntegro é ser inteiro, verdadeiro, sem máscaras. Um homem íntegro é o mesmo na igreja, no trabalho, em casa e quando ninguém está olhando. Ser íntegro é não ter nada a esconder dos outros. Um grande exemplo é Jó. Deus mesmo testifica sobre ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Mesmo sob intensa provação, Jó não abriu mão de sua integridade. Essas são as 5 principais virtudes que precisam estar presentes na vida de um homem. O nosso terceiro e último tópico fala sobre a hombridade à luz de Cristo. Precisamos lembrar que o nosso modelo máximo de hombridade é o próprio Senhor Jesus. Ele foi homem completo, serviu com humildade, amou com profundidade, enfrentou o mal com coragem, morreu com dignidade e ressuscitou com poder. Em Cristo, nós aprendemos que a verdadeira força está na entrega e a verdadeira hombridade está na obediência. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, que Jesus, mesmo sendo Deus, humilhou-se, tornando-se servo e obediente até a morte e morte de cruz. Ser homem, então, é ser como Cristo, firme na verdade, cheio de graça, forte no caráter e amoroso no relacionamento com as outras pessoas. Meu irmão, talvez você esteja lutando em alguma dessas áreas da sua vida. Talvez tenha faltado para você até hoje coragem, ou você tenha cedido na sua integridade. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: Deus nos chama para sermos homens de verdade, mas também nos capacita para isso. Não se trata de perfeição, mas de crescimento, como diz lá em 1 Coríntios 16:13. Seja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja homem de coragem e seja forte. E como disse Davi para o seu filho Salomão, seja forte e mostre-se homem. Essa é a nossa missão. Que Deus te abençoe, fortaleça e te ajude a ser o homem que Ele te chamou para ser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.